Passo 3, a importância de estar comprometido com você, com o seu sucesso e também a importância de abdicar de coisas que você gosta, mas que você sabe que está prejudicando o seu desempenho, que está te atrapalhando, que está sabotando o seu tempo. Se tem uma coisa que fez muita diferença no meu aprendizado, no que diz respeito ao coaching, foi essa estratégia, que é como estar em causa. Num português claro seria como estar no controle da situação. Autorresponsabilidade. É você saber que tudo, absolutamente tudo, depende de você. Depende da forma como você vai lidar. Porque não é o fato em si, mas sim a forma como você lida com o fato. Portanto, saiba que tem 3 coisas que você controla e uma delas você não controla. E eu vou focar nisso e você precisa entender que essa conta, digamos que cada uma tenha 25% de peso. Se você conseguir controlar aquilo que depende de você, esses 3 pilares, você tem 75%. Então você está no controle da situação. E os outros 25% é aquilo que não depende de você. 25%, o seu eu, o seu autoconhecimento, você se conhecer, você saber o que te motiva, você saber quem você é, saber o que você quer, ter um propósito claro, você saber de fato quem você é. Segundo pilar, objetivos claros, objetivos definidos. Lembra do SMART? Específico, mensurável, temporal, tem que ser ambicioso, tem que ser relevante, tem que ser importante, tem que ser alcançável, ou seja, ter objetivos claros. Para aí sim, interferências externas dos outros, eu saber lidar com isso. É saber que eu não devo ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Ter essa consciência. Para aí sim, o globo, que seria crise, que seria uma pandemia, que vai ser algo que está totalmente fora do seu controle, representa 25%. Mas quando você sabe quem é, quando você sabe o que quer, e quando você não permite que outras pessoas atrapalhem o seu objetivo, ainda assim você se mantém perseverante. Tem uma piada que eu prefiro dizer que é uma história, porque eu não sou muito bom em contar piadas, que vai fazer com que você entenda isso de uma outra forma. Fazendo analogia, como se o japonês fosse a pessoa inteligente e o português a pessoa com baixa inteligência, digamos assim. Aquelas piadas que a gente já conhece. Como é que seria essa piada e qual é o objetivo dela? Vamos lá. O português entrou no consultório do japonês e o japonês falou o seguinte: aguarde um pouquinho que já já eu volto para te atender. Então, passaram-se alguns minutos, o japonês ficou fazendo movimentos diante do aquário e o português só observando. Tudo que ele fazia, os peixes imitavam. Tudo que ele fazia, os peixes imitavam. Então o português curioso perguntou: por que tudo que você faz, os peixes imitam? O japonês falou: mente forte domina a mente fraca. Ele, interessante. Então o japonês saiu e passaram-se alguns minutos. Quando ele retorna, o português olha para ele diante do aquário e faz. O que é que aconteceu? A mente forte, que foi o peixe, dominou a mente fraca, que teria sido do português. Qual é a moral da história? Jamais permita que outras pessoas determinem o seu caminho. Sempre vão ter pessoas que vão dizer o que você deve ou o que não deve fazer, o que funciona ou o que não funciona, porque muitas vezes elas estão utilizando suas experiências, suas vivências. E aquilo que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Você vai precisar, a todo momento, decidir se você vai ser a mente forte ou a mente fraca. E uma das formas de você entender isso é sabendo que você precisa estar no controle. Não confunda isso com uma cegueira, com uma pessoa bitolada que não enxerga tudo que está ao seu redor. Porém, saiba que se você sair desistindo de todos os seus objetivos porque outras pessoas vão falando, você não vai chegar a lugar algum. Daí, a importância de você ter a consciência de ação e conhecimento. São duas coisas diferentes. No nosso caso, que a gente trabalha com a educação, isso é muito forte. Tem pessoas que têm obesidade intelectual, digamos assim, estudam, mas não tem ação, não tem iniciativa, não sai do lugar. Da mesma forma, tem pessoas que agem, mas não estudam, não lêem livros, não fazem um curso, não fazem uma especialização, só ação, também não saem do lugar. Imagine um remo, 2 canoas, o remo da ação e o remo do conhecimento. Se eu remo só o remo do conhecimento, eu vou andar em círculo. Se eu remo só o remo da ação, eu vou andar em círculo. É preciso equilíbrio.
Para tudo na vida, é preciso equilíbrio. Por isso, ao assistir esse programa, você está adquirindo conhecimento, mas é preciso colocar em prática. É preciso entrar em ação, porque sem ação não existe resultado. Equilíbrio. Conhecimento com ação. Conhecimento com ação, sempre. Jamais isolado. Outra forma de você estar comprometido consigo mesmo, com o seu sucesso e, inevitavelmente, com o da sua família, é saber identificar e eliminar os sabotadores de tempo. Existem vários. Se você trabalha em casa, por exemplo, sabe que tem o filho, às vezes o esposo ou a esposa, tem o cachorro, tem as redes sociais, tem a Netflix, tem várias formas, tem jogos, sejam eles online ou físicos, mas é preciso saber identificar e eliminar os sabotadores de tempo se você quiser ter mais foco, se você quiser ter mais resultado. Uma das formas de você colocar isso em prática é com a estratégia do autogerenciamento. Existem várias formas. Digamos que a Netflix seja seu principal sabotador. Uma das estratégias é o quê? Esconder o controle remoto, por exemplo. Não, Marcos, não é o controle, é o meu celular de fato que eu fico ali o tempo todo. É você colocar o seu celular um pouco mais distante se você precisar focar em algum ponto, em algum momento, em alguma coisa que precise de mais atenção. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, mas você vai precisar do celular para fazer, que é uma estratégia de autogerenciamento com alarmes. É você programar alarmes. No final do nosso programa você vai ver mais exemplos, aqui eu vou colocar apenas um, para você ter a ideia de como funciona. E programar esses alarmes a cada 30 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, a depender do seu grau de comprometimento, a depender da forma como você lida com o seu tempo. Algumas pessoas vão precisar ter mais alarmes, outras pessoas vão precisar ter menos. Um deles é esse daqui. Estou sendo produtivo ou ocupado? Por exemplo, imagine que você está lá rodando o Instagram ou outra rede social, um Facebook, o YouTube, não de forma didática, mas de forma como entretenimento, ou WhatsApp, mensagens e tal. E de repente, aparece o alarme na sua tela. Estou sendo produtivo ou ocupado? Aí você, opa, eu preciso focar, eu preciso me concentrar. E essa, com certeza, é uma das formas de fazer você acordar. Principalmente se você não tem alguém ali, digamos assim, no seu pé, te dizendo que tem o que não tem que fazer. Até porque quando você é empreendedor, e nesse caso, um lobo empreendedor, literalmente um lobo solitário, você vai precisar gerir a si próprio. E uma das formas de fazer isso é utilizando as suas ferramentas a seu favor.